Sejam todas muito bem-vindas, estamos iniciando aí mais um episódio, e antes desse episódio chamava Quem Vende Não Depende. Mudamos todo o posicionamento no digital nos últimos meses, e agora o episódio chama Lapidação da Mulher Diamante. Aqui, toda mulher que entrar no grupo e continuar no grupo, permanecer, elas ganham 2 mentorias por mês, sempre na primeira e na última terça-feira do mês. Ou seja, nós temos esse encontro hoje e nós temos o próximo encontro na próxima terça-feira. Se eu fosse vocês, eu já colocava na agenda, porque aqui tem muito conteúdo e eu tenho certeza que se vocês estão aqui, não é à toa, vocês estão aqui porque vocês decidiram vivenciar um próximo nível. E hoje o tema que eu resolvi trazer, justamente porque eu fiz uma enquete no grupo e a maioria das mulheres trouxeram aí uma necessidade de um conteúdo voltado para a lapidação de mentalidade, relacionada ao medo e aos padrões de autossabotagem. E hoje eu resolvi trazer aqui para vocês a questão do medo, porque o medo, ele não é apenas uma emoção. Eu digo que o medo é uma porta espiritual. Por quê? Porque o medo, ele mente para a gente. O medo, ele fala alto. O medo, ele distorce. O medo, ele paralisa você. O medo, ele te rouba os seus sonhos, rouba a sua felicidade, rouba o verdadeiro plano que Deus tem para a sua história. O medo, ele cria cenários que não existem. O medo, ele é um dos instrumentos mais usados para tirar a gente do nosso propósito, porque Deus fala com paz, né? Quando a gente está alinhada, com confiança, o medo vai embora. Quando a gente está em comunhão, com entendimento daquilo que a gente merece viver, e eu tenho certeza que Deus tem planos lindos e maravilhosos para nós, só que o medo, ele vem para distorcer a nossa vida, ele vem para tirar a gente do nosso objetivo, né? O medo, ele vem para trazer uma pressa desnecessária, ele te tira fora do tempo, dos planos de Deus, das promessas de Deus. Então, o medo, ele sempre vai tentar te convencer de que Deus não está ali no negócio, de que Deus não está com você, de que Deus te esqueceu, e essa emoção começa a fazer um barulho gigante dentro de você, e a fé, ela sempre vai te lembrar que Deus nunca saiu de perto de você, que Deus sempre desejou e almejou que você depositasse 1000% a sua confiança, a sua esperança, entregasse o seu controle nas mãos dele. Então, o medo, ele costuma fazer a gente enxergar tudo errado. Assim, o medo, ele é aquele problema que você olha, não sabe enfrentar, só que depende do óculos que você usa para enxergar. Porque quando o medo governa o seu olhar, ele vai governar a sua vida. Então, o medo, ele sempre... A gente precisa entender e aprender a trazer consciência para esse medo, para esse sentimento que muitas das vezes te impede de realizar tantas coisas na sua vida. Quantas vezes a gente sente um medo bobo, um friozinho na barriga, né? Alguma coisa ali que uma experiência talvez que você nunca vivenciou, algo novo, e aquilo já, de repente, te pausa, te paralisa. É tão gostoso quando a gente se sente à vontade para realizar nossas coisas, quando a gente já tem aquela maestria, né, de fazer, aquele hábito, aquele pensamento, e quando a coragem, ela é a nossa principal o nosso principal ativo de realização, de descoberta, mas o grande problema é que nem sempre isso acontece na nossa vida, né? E a grande maioria das mulheres que chegam até mim, elas têm um desejo muito grande de ir para um próximo nível, de enfrentar algumas situações, mas o medo não permite com que elas avancem. E antes de eu começar esse conteúdo que é poderoso, é riquíssimo, eu gostaria muito que vocês estivessem 100% aqui, papel e caneta na mão, quem puder, claro, né? Antes de eu começar, eu gostaria de trazer um pouquinho mais de clareza, e daqui a pouco vocês vão compartilhar comigo uma nota de 0 a 10
como que você tem vivido em relação ao medo na sua história? Independente do que for. Independente de qual seja o pilar que você mais sente medo, e aí a gente pode trazer medo, insegurança, aquela confusão, né? Que quando a gente vai entender de onde vem a confusão, de onde vem o conflito, sempre tem um medo enraizado, sempre tem alguma coisa ali escondida, um medo de algo. E eu gostaria daqui a pouco que vocês compartilhassem, mas enquanto isso vocês vão pensando, se vocês pudessem dar uma nota de 0 a 10, o quanto que o medo tem invadido o seu coração, a sua mente, a sua história, né? O medo é uma prisão que a gente sustenta. Então, a maioria das coisas que a gente teme nunca vai acontecer. Porque elas acontecem na nossa cabeça, existe na nossa cabeça. Mas enquanto a gente acredita, a gente vai vivendo como se essas coisas fossem reais. Então, o medo é uma prisão emocional que mantém as portas abertas. Mantém portas abertas, mas mantém pessoas presas, porque não conseguem visualizar o que tem lá fora da porta aberta. Então, sempre quando algo muito crítico está acontecendo na nossa vida, na sua vida, e o medo, ele é ali algo que está te paralisando, está te distanciando, está te confundindo, está te deixando num caminho escuro, né, de trevas, sempre haverá uma verdade por trás desse medo. Existem técnicas da psicologia para você identificar? Existem. Existe a nossa vida espiritual, né? Que Deus usa aí a revelação, a verdade para nos libertar? Existe. Existe uma intenção de criar um hábito para a gente eliminar o medo da nossa história? Existe. Tá? Porque o medo, ele usa a mentira para nos aprisionar. Então, o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade ou mentira que você conta para ele. Então, se você ficar contando mais sobre os seus medos, mais sobre os seus, as palavras, né, que têm poder, então você fica treinando o seu cérebro para você continuar tendo medo. E o medo, né, tem um pastor, André Fernandes, não sei se vocês conhecem, ele dizia assim, em uma das pregações que eu ouvi, ele falava assim que o medo, ele amplifica o que é pequeno e ele diminui o que é grande. O medo, ele é um amplificador do inferno, porque o medo, ele faz pequenas situações virarem monstruosas, porque tudo que você foca expande. Então, se você ficar pensando naquilo, você fica com medo daquilo, aquele medo vai te gerando emoções, sentimentos. Então, sempre você vai comunicar o medo, aquilo vai virar um pensamento, e aquele pensamento vai virar um sentimento, e de repente você se treme de medo, de repente a mão começa a suar de medo, a barriga, né, o friozinho na barriga. Então, o medo, ele tem um poder gigante sobre a nossa fisiologia, só que se a gente entender que ele é pequeno, e a gente, sem condições de entender, de trazer consciência, clareza e decisão, a gente amplifica isso, fazendo uma situação, né, que de repente não precisaria ter aquela proporção, virar uma proporção monstruosa, medrosa na sua história. O medo, ele faz pequenas falhas, sua, minha, virarem identidades. Então, vocês perceberam que quando eu cheguei aqui, eu falei, eu estou mãe solo, porque se eu falo eu sou, eu estou falando da minha identidade. E a minha identidade não é ser uma mãe solo. Eu acredito no amor, eu acredito na família, eu acredito em tudo que eu sempre sonhei. E se eu estiver narrando que eu sou mãe solo, que eu sou sozinha, e esse medo começar a me invadir, porque foi uma das fases da minha vida que eu mais tive medo, foi quando aconteceu o abandono do genitor do meu ex. Eu fiquei 4 meses vivendo praticamente um pesadelo, porque eu só ficava pensando nisso. E eu só sentia medo. E olha só, eu já era treinadora de mentalidades, né? Nem me apresentei para quem não me conhece, sou treinadora de mentalidade, sou especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, sou coach integral sistêmica formada pela Febraci, sou analista em perfil comportamental. Há mais de 10 anos eu atuo desenvolvendo pessoas em comportamentos e mentalidade.
sempre fui do ramo comercial e eu levava isso para o mundo corporativo, no departamento de vendas, formando lideranças, empresários e tudo mais. E em 2023, Deus falou muito comigo, me pedindo para me posicionar com mulheres, que ele tinha um chamado muito forte, e eu, por obediência, porque eu nunca havia trabalhado assim com tanta mulher, e por obediência eu segui esse meu chamado, e depois eu comecei a entender mais o porquê, né, que Deus me posicionou. Em 2024, o ano inteiro de 2024, fechei todas as portas para o mundo corporativo, foquei nas mulheres, 2025 também, e 2025 acabou acontecendo uma tragédia na minha vida, né? Que eu falo que foi tragédia, não tem outra explicação. E quando isso aconteceu, o que me invadiu foi o medo. Eu não conseguia entender e eu só sentia medo. Medo de ficar sozinha, medo do que as pessoas iam pensar, medo do que as minhas alunas iam falar. Como assim eu, logo eu, que trabalhava junto com ele, que dava mentoria para as minhas alunas, um medo, eu sou cristã, um medo de ir para a igreja sozinha, medo de passear no shopping, o que as pessoas vão ver eu sozinha. Hoje, que passou essa onda, né, porque medos, eles vêm e vão, são ondas. Mas quando passou essa onda, eu olhei e falei, como a gente dá poder para algo que não precisa? Só que quando a gente está na fragilidade, vivendo aquele vale, tudo fica muito intenso. E se a gente não conseguir reprogramar nossa mente, trazer consciência, vai de mal a pior. Então, o medo, ele é esse amplificador aí do inferno, né? Que faz pequenas coisas virarem grandes coisas. O medo, ele, infelizmente, ele tira Deus do centro da nossa vida e coloca a gente no centro. Como se a gente conseguisse ter o poder de resolver tudo, de tirar todas as situações de nós, e a gente começa a mergulhar em conhecimento, a gente acaba perdendo a nossa fé, a nossa confiança, e o que Deus quer sobre a nossa vida é que nós sejamos filhas, que a gente entenda que no colo dele a gente pode descansar, que com ele e por ele todas as coisas se fazem novas, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, tudo isso, quando a gente está sentindo o medo, acaba que a gente não consegue enxergar essa plenitude do que é acessar, né, esse poder, essa bondade, essa magnitude aí com Deus, para que a gente consiga descansar e trocar o medo pela verdadeira paz, né? Então, por isso que o medo, ele desgasta tanto, porque nós não fomos feitas para se carregar sozinha. Então, o medo, ele acaba sendo um desafio de identidade para muitas mulheres, né? Então, toda vez que você, por exemplo, duvida do seu futuro, na verdade, você está duvidando da identidade que Deus te deu. Porque o medo, ele fica gritando dentro de você, você não é capaz, você não sabe o que você faz, tudo que você faz dá errado, você não vai conseguir sozinha, você vai fracassar, você não merece o que você está pedindo, mas Deus grita outras coisas, né? Eu te escolhi, eu sou contigo, eu te sustento, eu te capacito. Então, o medo, independente do nível do medo que você esteja passando, vivendo, sentindo, ou que você arrastou um medo para a vida inteira, o medo, ele sempre vai tentar te convencer de que você é órfã, que você está sozinha. Só que a fé, ela sempre vai te lembrar que você é filha. Então, se você hoje está aqui nessa mentoria, ou ao vivo, ou assistindo gravado, é porque isso precisaria chegar até você de alguma forma, tá? Comecei a divulgar o tema hoje à tarde, eu acho que hoje de manhã, mas eu sempre divulgo uma semana antes, justamente porque eu fiquei muito em comunhão para tentar entender o que eu poderia trazer para acessar o coração de vocês. E cada dia mais eu tenho orado e pedindo para que Deus coloque aqui nas aulas, enfim, pessoas que verdadeiramente precisam ser transformadas, porque esse é o meu chamado. E esse ano eu tenho o desejo de levantar um exército de mulheres, né? Mulheres que acessaram, mulheres que entenderam que
a tristeza, a depressão, a ansiedade, o medo, a culpa, as feridas de rejeição, as feridas de traição, as feridas de abandono, elas são, de repente, passagens na sua vida. Você precisa entender que Deus te fez para ser filha amada. Ele quer te tratar como uma rainha, ele tem muitas coisas boas para te oferecer e o plano original dele é muito melhor do que o nosso. E muitas das vezes a gente fica presa, né, em situações porque a gente não consegue enxergar nada, nem um palmo à nossa frente, quando o medo ele invade o nosso coração e a nossa mente. Tá? O medo, ele não é combatido com emoção. O medo, ele tem que e precisa ser combatido com verdade, tá? Então, por exemplo, a gente não vence o medo tentando sentir coragem. Ai, eu vou tentar sentir coragem de fazer isso. Ai, eu vou tentar não ter medo daquilo. Ai, eu vou tentar mandar o medo embora. Não, você precisa vencer o medo com a verdade, declarando já que você toma posse daquele sonho que você quer realizar, daquele projeto que te deixa com medo, talvez do seu casamento que te deixa com medo, de uma situação que você não sabe conduzir. Então, quando você declara com verdade, o medo ele vai se tornando muito menor do que a visão clara de futuro que você já está declarando, profetizando, enfim, uma revelação que já está acontecendo. E para isso acontecer, você não precisa nem acreditar no que eu acredito, né? Eu respeito todas as religiões. Eu falo muito aqui do Espírito Santo, eu falo muito aqui de Deus e tudo mais, mas se a gente for para a psicologia vai te ensinar do mesmo jeito a controlar a sua mente, a mudar as palavras, a usar a psicologia positiva para que você não deixe esse medo virar o único e verdadeiro servo da sua história. Então, eu acredito que com Deus as coisas elas ficam mais leves, né? Porque um espírito, uma alma em paz, ela prepara com toda certeza, em primeiro lugar, uma mente em paz, um comportamento alinhado, uma realização, de repente, de um sonho, certo? Então, quando o medo te pressiona, a fé que tem dentro de você precisa se posicionar. Quando o medo tenta te paralisar, a presença de Deus, o chamado, o que você sente aí que pulsa no seu coração, ele precisa trazer essa presença, ela precisa trazer força, te impulsionar e te levar para a verdade. E aí vai depender muitas das vezes de você, porque talvez você entenda aqui, mas como que faz isso, né? Como que eu, então, mudo o medo? Como que eu elimino esse medo? Como eu vou ter coragem, sendo que eu sou medrosa, sendo que isso aqui está fora da minha confiança? Gente, ter medo não é... Desculpa, ter coragem não é ausência de medo. Você sabia que coragem é uma ordem? Coragem é olhar para o medo e dizer, você pode vir, mas você não vai me dirigir. Você não governa a minha vida. Vamos junto. A coragem e o medo sempre andam juntas. É claro que às vezes a coragem está mais na frente, né? Porque daí a gente vê mulheres que elas são mais facilitadoras, aí não tem tanto medo e tudo mais. Mas eu acredito que Deus não pede para a gente deixar de sentir medo, porque também tem um lado positivo do medo, né? Que é o temor, que é a prudência. Só que eu tenho certeza que Deus pede para a gente não ser, ou seja, ser identidade, guiada pelo medo. Porque o medo, ele é enfraquecido quando você muda. Quando você muda a sua mente, quando você muda as informações que você escuta, quando você muda, de repente, o ambiente que você frequenta, as mesas que você senta. Então, se hoje, por exemplo, essa questão do ambiente é muito forte, e eu sempre falo, o ambiente, ele sempre vai vencer. Então, imagina assim, aqui tem várias mulheres que
estão decididas a eliminar o medo. Eu sou a mentora que estou aqui direcionando vocês para que vocês saiam desse medo. E aí, de repente, vocês saem aqui da mentoria, encontra com 10 amigas de vocês, família, e todo mundo na mesa tem o mesmo perfil de medo, por exemplo. E essa mesa que você senta, tá todo mundo falando sobre o medo. Sobre a falta de realização, sobre o medo de não dar certo, sobre as empreendedoras, sobre o medo de aumentar o preço, sobre o medo de não bater meta, sobre o medo de não conseguir pagar a conta. As mães, sobre a culpa da maternidade, sobre o medo de não conseguir fazer a educação do filho, sobre o filho adolescente que você tem medo de ir para as drogas. E assim vai. E assim a conversa, ela se expande. Esse ambiente é um ambiente que vai te causar e vai te deixar no medo. Então, você precisa ser intencional quando você está querendo tratar algum medo dentro de você, né? E isso serve para todos os sentimentos, para tudo na vida. O ambiente, ele sempre vence. Então, imagina você sentar em mesas onde as mulheres, elas estão vencendo o medo, falando de coragem, falando de resultado, falando de prosperidade, falando de uma visão clara, dando testemunhos do que elas viveram. Eu era muito medrosa, eu tinha medo de dirigir e, de repente, eu fui entendendo as minhas emoções e hoje eu dirijo para todo canto. Gente, isso é um baita testemunho, né? Para quem tem medo de dirigir, sabe o quanto isso é desafiador. Vocês sabiam que um dos maiores medos que as pessoas têm é de falar em público? Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo, mas de repente eu comecei a palestrar, eu comecei a precisar falar em público e hoje foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu movimento um exército de mulheres. Por quê? Porque eu obedeci, eu sei que eu tenho um talento e Deus quer que eu coloque isso para jogo, né? Venci um medo. Eu tinha um medo de ser mãe. Tem amigas minhas que morrem de medo de ser mãe. Eu acho um absurdo, porque é o meu sonho, eu sempre quis ser mãe. Não sei se tem alguém aqui assim, mas eu tinha um medo de ser mãe. E daí, de repente, hoje foi a melhor coisa que eu fiz, porque sou mãe, amo minha maternidade. Então, gente, o medo, ele precisa ser passageiro na nossa vida. Será que tem alguém aqui que tem medo desde a infância de alguma coisa? Morro de medo de altura. Tudo tem um motivo, tá? Se a gente voltasse lá na sua infância, a gente ia entender de onde vêm esses medos. Provavelmente tem algum medo que repete do seu pai, da sua mãe, de alguém que você conviveu, que você cresceu na infância. E também tem respostas. Vocês sabiam que o medo de altura, ele significa pessoas que têm medo do sucesso? Quem tem medo, a grande maioria das pessoas que tem medo de altura tem medo do sucesso. Pri, mas eu não tenho medo do sucesso. Se na sua vida, todas as vezes que algo vai dar certo, alguma coisa acontece, se sabota e você tem medo de altura, com certeza isso tem uma relação com o seu sucesso. E aí eu costumo dizer para as minhas alunas, vocês precisam ser intencionais. Você identificou que você tem medo de altura? Como eu faço para parar de ter medo? Seja intencional, vai lá pular de paraquedas. Mas eu tenho medo. Mas o medo se vence enfrentando o medo. Eu tenho medo de falar em público. Abre uma live sozinha, começa. Eu tenho medo de ir para academia. Tenho vergonha, tenho medo. E tem gente que tem. Então, como que você vai enfrentar esse medo? Primeiro, você precisa ter consciência do que é, de onde vem, para depois você enfrentar. Mas o medo, você consegue enfraquecer esse medo quando você é intencional nas mudanças que você almeja fazer. Tá fazendo sentido para vocês? A Gleice mandou aqui. Meu Deus, eu tenho medo de altura, medo de dirigir, de falar em muito sentido, Gleice, estou falando para você, então. Olha só, esses medos, eles te enfraquecem como mulher, eles te enfraquecem como no seu posicionamento, né? Porque quem tem medo costuma, inclusive, ter uma linguagem corporal de medo. Então, olha só, todo mundo tem medo de alguma coisa na vida, todo mundo, é normal, tá? Tem gente que tem mais medo, tem gente que tem menos medo, mas tem gente que tem muito medo de tudo. E essas pessoas que têm muito medo de tudo,
A linguagem corporal delas já comunica esse medo. Elas são mais retraídas. O ombro é mais arcado para dentro. O semblante é mais inseguro. Então, o nosso corpo fala também por nós. As nossas emoções, elas, inclusive, vêm da ancestralidade dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, isso é muito importante, porque uma vez que você começa a trazer essa clareza do medo, para aí, você pausa e fala, para aí, essa pessoa aqui sou eu, mas não faz parte da minha identidade isso. Foram medos que foram colocados em mim ao longo de uma vida. E agora eu decido, eu não quero mais viver com esse medo aqui. Eu não quero mais levar isso aqui para frente. E aí, o que eu tenho que fazer? Tem muita coisa que você tem que fazer, que dá para você fazer. Inclusive, hoje, no final dessa mentoria, acaba a última oportunidade do Black Friday para vocês entrarem na formação da Mulher Diamante. A formação é um treinamento de 32 semanas, que a gente vai exatamente enfrentar todas 20 características que te impedem de ser uma mulher diamante, e uma delas é o medo. A gente vai olhar para 11 pilares da sua vida. Então, a gente vai equilibrar todos os pilares da sua vida para trazer clareza para você. Ainda bem que eu tô lá, isso aí. Então, olha só, os ambientes, então, as informações, eles acabam alimentando esse medo em você. Então, ó, o medo, ele sempre cresce em ambientes errados, tá? Sempre. E ele morre nas decisões. Então, você vence o medo com presença. Presença. Presença, posicionamento. Presença. Eu decido, então, estar presente. Eu tenho medo de... Fala um medo aí que eu não falei, vai. Compartilhem comigo aqui alguns medos que vocês têm. Eu tenho medo da minha mãe morrer, eu tenho medo dos meus filhos morrer, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de perder meu cachorro, eu tenho um medo gigante de perder meu casamento. Fala um medo aqui para mim no chat, para eu conseguir dar exemplos. Então, quando a gente fala que... Vocês escrevem aí, eu vou continuando na minha linha de raciocínio aqui para eu não perder. Quando você vence o medo com presença, o que significa? Por exemplo, eu, Priscila, tenho minha pet aqui, que é a Belinha, ela é a amor da minha vida, né? Então, eu sempre tive muito medo de perder essa cachorra, de repente, essa cachorra sair e algum cachorro pegar ela e matar essa cachorrinha. Então, eu transformo isso em presença. Eu começo a acessar esse medo. E na grande maioria das vezes, o medo faz o quê com vocês? Com a gente, né? A gente já fala com medo. Nossa, eu morro de medo disso acontecer. Todas as vezes que a gente faz isso, ó, esse movimento, toda essa expressão, está fazendo uma fisiologia absurda dentro de nós para fortalecer aquele medo dentro de nós. E quando a gente fala que medo se acaba com presença, é presença de clareza. Eu tenho medo que a Belinha morra, mas peraí, o meu corpo não pode falar mais do que a minha mente não pode acreditar nisso. Eu vou precisar ter presença para conseguir enfrentar ou bater de frente, de repente, com esse medo. Você vence medo, então, com presença, você vence medo com oração, você vence medo com a palavra, você vence medo mudando mentalidade, você vence medo trazendo consciência, você vence medo trazendo clareza, você vence medo tomando decisões, você vence medo com propósito, você vence medo com ação, você vence medo com movimento, você vence medo vivendo o medo. Não tem outra explicação. Não tem como a gente pegar, apagar esse medo da nossa mente, tirar de lado e falar, agora eis que sou uma nova mulher. Para você chegar nesse eis que sou uma nova mulher, você vai ter que viver o processo. E o seu processo é diferente do processo da sua colega. O seu medo é diferente, de repente, do medo da sua colega. Ou não, ou vocês podem ter medos parecidos, mas o impacto, a interpretação que a sua criança fez em relação a esse medo pode ser totalmente diferente. Então, pode ser que a sua colega tenha um medo, um medinho, mas não impede ela de agir. E para você, é algo que te tranca as 7 chaves, é um medo muito grande, é algo que te prende.
Ou seja, medo, de repente, da mesma coisa, mas com atitudes totalmente diferentes. A gente pode falar que são... a gente pode categorizar aqui que são níveis de medo, para vocês entenderem aí o que eu quero trazer, tá? E como que vocês vão vencer esses níveis? Ué, entendendo isso e começando a ter desejo, primeiramente, de mudar, né? E você vai precisar ir de encontro com a luz, porque tudo que está escuro, tudo que está oprimido é o medo. Então, se a gente cresce nesse escuro, o medo cresce junto, tudo que é ruim cresce junto. A gente precisa ir aí em direção à luz, para a gente trazer a luz e começar a trazer essa clareza, identificando as decisões que eu quero tomar, para que o medo não seja o governador da minha vida. Então, o medo, ele não pode roubar seus sonhos. Vocês já ouviram essa frase, né? O medo, ele rouba sonhos, cara. Ele rouba seu futuro. Ele rouba relacionamentos saudáveis, antes mesmo deles existirem, sabia? O medo, ele rouba sonhos antes mesmo de você tentar. Quem aqui tinha um sonho de criança, de repente, ou tem um sonho, mas nem fala mais dele, porque é tão impossível, tá tão distante. Melhor eu nem falar para não me decepcionar. Você tem medo. Você tem medo de viver sua real identidade. O medo, ele rouba ministérios que você tem antes de você descobrir. O medo rouba o seu chamado. O medo rouba a sua missão na Terra. Vocês sabem qual é a missão de vocês? Por que vocês existem? Por que você vive? Por que entre milhares, bilhares de espermatozoides você foi concebida? A vida foi dada para você. Será que Deus, na sua imensidão, ele escolheu cada uma de nós para que a gente vivesse na Terra com medo? Porque o medo, ele te distancia de tudo que é o plano original dele para a nossa história. A Irani mandou aqui. Como que vence medo de barata, Pri? Irani, eu tenho medo de lagartixa, eu não tenho medo de barata, eu tenho medo de lagartixa, né? E eu me mudei, tô na casa sozinha, e aqui é bem no meio do mato, assim, tem mato e tal. E adivinha, olha como as coisas são, o que mais tem aqui em casa que aparece é o quê? Lagartixa. Poderia aparecer sapo, poderia aparecer barata, eu não tenho medo, eu mato até, mas lagartixa. Então, a vida, ela vem trazendo, né, coisas para a gente, se a gente se atentar a abrir, a voltar para a presença, e ela vai nos ensinando, será mesmo que essa lagartixa, ela faz tanto mal para você? Ou será que, como você interpretou a tal da lagartixa, e no seu caso a tal da barata, ela acaba roubando a cena inteira da sua vida, tirando você aí das suas emoções equilibradas? Sua filha entra em pânico? Então, primeira coisa, acho que não tem uma fórmula de bolo, né? Como parar de ter medo de barata, como vencer o medo de barata. Mas vocês... a primeira coisa é a gente trazer essa presença que eu estou falando. Então, essa presença é, começar a dar nome aos bois, né? Começar a trazer realidade. De onde vem esse medo de lagartixa? Aí eu, por exemplo, fui entrar numa presença insana de entendimento. Desde quando eu tenho medo de lagartixa? Eu conversando comigo mesma, não me lembro da minha infância de ter medo de lagartixa, não me lembro da minha adolescência. Talvez quando eu comecei a morar sozinha, eu comecei a acreditar que eu tinha medo de lagartixa. E aí eu me lembrei em um momento que uma vez eu estava tomando banho na casa dos meus pais, eu acredito que eu era adolescente, e uma lagartixa caiu do teto, na hora que eu estava tomando banho, caiu do teto, assim, no chão, e eu pisei. E aí ficou um pedaço dela no vão do meu dedo. E aí aquilo foi para eu ter medo de lagartixa. Então, essa clareza, né, de falar sobre, de entender, peraí, vai me levando numa consciência de acesso. Tá, mas me fez mal? Não, não me fez mal. Então, eu vou começando a colocar o medo no lugar dele, né? O que essa lagartixa pode me fazer?
pode me picar, uma barata pode picar, tá, mas então eu vou trazendo essa realidade, essa clareza, e eu vou, e eu não posso focar nisso, porque imagina eu ficar pensando, se essa barata voadora voa e entra dentro do meu ouvido, eu vou ficar pensando só nisso, o medo vai aumentar. Então, foi o que a gente falou, a gente não pode dar essa força para o medo, é como se a gente estivesse dando uma força para o adversário na nossa vida, porque os nossos medos e as nossas sombras é onde o adversário, ele mais se aproveita para trazer confusão para a nossa vida. Então, o medo, ele traz um monte de sequelas na nossa história, inclusive a questão da lagartixa, eu fui perguntar para minha mãe, de onde que vem esse medo de lagartixa? Minha mãe, agora, assim, anos, né? Anos depois, eu morro de medo de lagartixa, ela falou, e eu nunca soube que ela tinha medo de lagartixa. A minha irmã também tem medo de lagartixa. Eu falei, gente, a gente precisa descobrir de onde vem esse medo de lagartixa. Mas o meu medo não é um medo desesperador mais, já foi. Justamente porque eu treino tanto a minha mentalidade para tudo, que assim, uma lagartixa, ela vai me impedir, de repente, de entrar no ambiente, ela vai me impedir. Não, peraí, ela não vai governar, né? É o medo, não é a lagartixa. Certo? Então, vocês podem prestar atenção. O medo não é é da barata, mas não é. Vocês estão entendendo? É da barata, é do rato, é da cobra, tá. Existem os animais aí que a gente tem, né, medo, inseto e tudo mais. Mas antes de ser medo do bicho, é o medo em si. E é ele que a gente trata. É ele que a gente tem que olhar. Para que esse medo, né, que é uma mentira, que só deixa de existir quando a verdade chega. E essa verdade, ela vem com consciência, com presença, com ação, com movimento, com tudo que eu falei, tá? Então, eu gostaria que essa primeira parte da aula hoje, vocês me falassem de 0 a 10, quanto que vocês sentem medo de algo ou da vida? O que o medo... Não, vou melhorar minha pergunta. O que o medo tem feito com os teus sonhos? Dá uma nota de 0 a 10. Escreve aqui no chat, quem quiser abrir o áudio, manda bala aí. Abre o áudio e fala para mim. Uma de cada vez, hein, gente? Senão, isso aqui vai virar uma doideira. 8. Vamos lá, pessoal, participando, vai. A minha energia, ela é totalmente alinhada com a energia de vocês. Quanto mais vocês me entregam, mais eu entrego para vocês. Tá? É uma pena, porque só a Gabriela... peraí, que eu não tô vendo o resto aqui. Mas eu acho que só a Gabriela tá com a câmera ligada. Eu acho sacanagem vocês entrarem aqui e ficar com a câmera desligada. De verdade. Falta de educação mesmo, gente. Imagina que nós estamos todas no mesmo ambiente e vocês estão com a cara virada para mim. É assim que eu me sinto. Então, quem conseguir abrir a câmera, por favor, abrem as câmeras. Isidória deu a nota 8. Irani 8. Rebeca 7. Gente, coloca aí qual é esse medo. O que você identificou? Medo do quê? Tem um sonho claro aí que você consegue identificar esse medo? Se tiver um sonho claro, você vai colocar. Eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo de realizar tal coisa, eu tenho medo. Porque o medo, mulherada, é uma resposta natural do nosso corpo, tá? O medo, ela é uma reação de proteção, ou seja, o medo é como se fosse um alarme, mas ao mesmo tempo, o medo também é uma narrativa emocional, mental e espiritual. Então, o medo, ele pode ser real, mas quase sempre ele é algo imaginado. Então, é o que você acredita que vai acontecer,
É o desastre que você cria na sua mente. É o que você acha que não vai dar conta. Então, o medo, ele não revela a incapacidade, não deve revelar incapacidade da tua parte. O medo, ele tem que revelar para você algo que você ainda não curou. Porque o medo é biológico, o medo é emocional, o medo é aprendido, o medo pode ser hereditário, o medo é espiritual. E ele é silencioso. Ele é um filho da mãe. O medo rouba sonhos, o medo te tira da sua versão original. O medo, ele vai colocando camadas de proteção em você, ele vai colocando fantasias em você, ele vai colocando máscaras na sua história, que se você não olhar para isso, os anos vão passar, e quando você estiver lá com seus 60, 70, 80 anos, você vai olhar e vai falar, caraca, quais foram as minhas conquistas? Qual foi o legado que eu deixei? Porque o medo me pausou, o medo me paralisou. Eu tenho medo de fazer vídeos, de aparecer, de falar. Isidória, você é empreendedora? Você atua com o quê? Olha só, a mulherada é empreendedora. Cara, se tem algo que vocês precisam destravar, é essa questão do digital, hein? Medo de fazer vídeo, medo de gravar, medo de falar, medo de se apresentar, medo de se divulgar. Porque eu acho que vocês já entenderam, né? Que o mundo agora, ele é o digital. E se você não estiver na avenida mais procurada do mundo, que é as redes sociais, você vai fazer esse medo te colocar numa lata de lixo escura, naquela rua escura. Porque quem está aparecendo está vendendo, está sendo referência, está despertando, está inclusive ajudando outras pessoas. Então, ó, se as empreendedoras aqui, tem uma aluna minha que tinha muito medo de fazer vídeo. A gente teve que fazer várias sessões aí para ela entender de onde vinha esse medo e principalmente aceitar o talento que Deus deu para ela. Então, por exemplo, fala aqui para mim qual é a profissão de vocês, qual que é o nicho, para eu conseguir dar exemplo, tá? Então, vamos imaginar um exemplo aí que a Isidória, ela é terapeuta, vai. Vou dar um exemplo. Se ela escolheu essa profissão, a terapia, a psicologia, enfim, ela estudou muitos anos ali, e depois, terapeuta? Caraca, hein? Ó, tô boa, hein? Legal. Então, olha só. Isidória, você é terapeuta. Você estudou muitos anos. Você provavelmente escolheu essa profissão porque era algo que estava no seu coração. E você foi aí forjada para ajudar outras pessoas a se curarem. Quando a gente fala dessa sua promessa, né, que é a promessa, é o que você faz para as pessoas. Como terapeuta, eu acredito que você cura as emoções, você traz para elas aí uma vida saudável, né? Uma inteligência emocional, um equilíbrio, enfim, uma visão clara daquilo que ela não enxerga. Então, isso é um dom que Deus te deu. Sabe aquela parábola dos talentos? Deus te deu esse dom. Aí vem as ferramentas hoje, as tecnologias, e te proporciona que você acesse o mundo. Não para você fazer mais dinheiro, não só, porque o dinheiro, ele é consequência. Eu vejo muita mulher sofrendo com a questão financeira, principalmente porque fica correndo atrás do dinheiro. E quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais dinheiro corre de você. Então, dinheiro é energia de troca. Você está no movimento, você está realizando suas coisas e as pessoas estão se conectando com você e o dinheiro é consequência disso. E aí você começa a vender, você começa a ter muito cliente, sua agenda começa a ficar lotada. Não existe resultados se você inverter essa pirâmide. Corre atrás do dinheiro para depois correr atrás do cliente, aí depois não vai funcionar. Então, se você não aproveitar essa ferramenta, que é a rede social hoje, para você multiplicar esse talento que Deus te deu, que é a sua profissão, que é a sua promessa, você vai acabar ficando na lata de lixo escura. E esse medo
de aparecer, medo de falar, está roubando o quê? Um sonho de crescimento, provavelmente. Né? Você pode ser referência no que você faz. Só que para você ser referência, você vai precisar o quê? Enfrentar esse medo. Você vai precisar se colocar, você vai precisar se divulgar, você vai com medo mesmo. Gente, eu costumo dizer que as coisas erradas e o medo é só a pontinha do iceberg, porque a gente tem tanto que melhorar, a gente tem tanto que ser lapidada, né, como um diamante mesmo, e o diamante ele é lapidado sob pressão, né, sobre um calor extremo. O diamante, para quem não sabe, era uma pedra feia, uma pedra, e daí, para ele se tornar um diamante, ele passa por várias etapas de pressão, de lapidação, para aí sim se tornar um diamante. Por isso que o meu ecossistema chama Mulher Diamante. A formação, inclusive formação da mulher diamante, justamente para te ensinar a passar por todas as etapas do processo, para que você se lapide a ponto de se tornar uma mulher diamante. Então, todas vocês que estão aqui, né, pensem nisso. O medo, ele é um tema muito, assim, que impede as mulheres de alcançarem resultados exponenciais, de entenderem que a vida é, sim, muito boa para ser vivida, que você é merecedora, sim, de ter uma liberdade financeira, de ter uma liberdade geográfica, de trabalhar de onde você quiser, de ter tempo, de repente, com a sua família, com o seu filho, com o trabalho. Você é merecedora, a gente é filha de Deus, Deus quer que a gente entenda, viva a sua real identidade, tira essas camadas de sujeira, né? Vem olhar para as características principais que vai te transformar numa mulher que vive o real merecimento, que é forjada pela identidade de Cristo, que o plano original que eu tenho para a sua vida, ele vai acontecer, só que você vai ter que fazer a sua parte. Pri, não estou te vendo, acho que é a internet. Tá bom. A Leda mandou, por mais que eu esteja no ambiente comercial, ainda dá medinho de fazer apresentações em palco e live, por exemplo. Leda, o medo, ele não vai sair. Eu palestro há mais de 10 anos, e cada palestra que eu vou realizar, vem o medinho, o friozinho na barriga, né? Aquele sentimento de será que eu vou saber? E aí, o que a gente faz nesse momento? Usa as ferramentas de treinamento, que inclusive eu ensino na formação da Mulher Diamante, para você mudar essa mentalidade, para você acessar essa Leda que sabe o que ela está fazendo. Assim, vocês já perceberam? Cara, eu faço isso a vida inteira, mas por que eu tô com receio, com medo, com vergonha de falar sobre isso, sendo que eu sei o que eu tô fazendo? Porque foi o que eu disse, o medo, ele é biológico, e o medo, ele te afasta dos seus grandes e melhores resultados. Então, a gente precisa colocar ele no lugarzinho dele, senão ele vai dominar a nossa vida. Ele já domina a vida de milhares de pessoas. Vocês sabiam que somente de 6 a 8%, 8 ainda é muito, de 6 a 8%, as pessoas, no final do ano, elas se sentem verdadeiramente realizadas com as metas e objetivos que elas colocaram, elas cumpriram aquelas metas. Então, imagina, todo começo de ano, o que a gente faz? Esse ano, eu vou realizar isso, a minha meta, meu objetivo é isso, meu quadro dos sonhos e tudo mais, não é? E aí, chega no começo do ano, primeiro trimestre, segundo, aquilo tudo vai se perdendo. Por que vai se perdendo? Por N motivos. O medo, inclusive, é um deles. A falta de foco, a procrastinação. Vocês sabiam que o medo, ele é a alavanca para a procrastinação, gente? Então, a procrastinação não é porque você é preguiçosa, não é porque você é folgada, não é. É porque o medo se instala emocionalmente, mentalmente em você, a ponto de fazer você não acreditar que você vai dar conta, que vai dar tempo, que você vai conseguir. E aí você vai navegando nesse flow de incertezas, nesse flow de coisas que você não consegue acabar,
E isso foi ficando, ao decorrer dos anos, cada vez mais normal para você. Você começar as coisas e não acabar, você iniciar um projeto e não finalizar, você, de repente, ter uma mega ideia e não dar certo. Então, o medo, ele tem vários... Vou falar um pouquinho sobre as vias de instalação do medo, tá? Então, quando a gente fala desse medo, é bem isso. Tá, se alguém quiser falar comigo, pode falar aqui no chat, tá? Eu vou dar continuidade aí, eu vou pausando. Vamos entender o processo do medo de instalação com profundidade, mulherada? Olha só, vamos imaginar uma via biológica, tá? O medo, ele é ativado pela amígdala, que é uma parte do cérebro que identifica perigo. Só que ela não diferencia perigo real de imaginado. Por isso que eu falei lá atrás, já que o medo muitas das vezes vem de uma imaginação. Então, se o seu corpo acredita nesse medo aí que você construiu, ele vai reagir. A adrenalina. Então, nós temos, né, todos os neurotransmissores que geram emoções em nós, assim como a dopamina, a serotonina, geram emoções de alegria, de felicidade. O medo, ele é conectado com a adrenalina. Então, a adrenalina, ela sobe, te deixa o quê? Com o coração acelerado, a respiração muda, você entra no seu cérebro em modo de luta ou de fuga, e isso te paralisa, congela. É uma via biológica, então o medo se instala aí. Então, isso é verdadeiro, é neurociência. Não é que, mas comigo isso não acontece com todas nós, tá? A via emocional, ela vem do quê? Dos nossos traumas, do que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância. Então, toda a experiência que a gente teve de rejeição, mesmo que a gente não lembre, de abandono, mesmo que a gente não saiba, de humilhação, de crítica, de comparação, cria um arquivo emocional. E esse arquivo emocional, ele produz medo, mesmo depois de anos, tá? Se a gente não entender, não mergulhar, não aprofundar, a gente vai estar com 80 anos sentindo um medo e um reflexo em algo pela via emocional que a gente nem tem ideia. E assim, a gente falou de coisas simples, né? Dirigir, altura, mas existem medos tão terríveis na nossa vida, na história, de repente, de você que está aqui ao vivo, que está assistindo essa aula gravada, que é muito doloroso. Inclusive, eu vejo uma situação na minha vida, na minha história, onde uma família, ela foi rompida, né? Um casamento, ele foi acabado, finalizado, num processo de abandono muito doloroso, por conta de um medo, não da minha parte. Um medo de enfrentar a nova realidade, um medo de ficar longe dos pais, um medo de ser esposo, ter que ser provedor, um medo de ter responsabilidades com o filho, criar, educar financeiramente, psicologicamente. Olha o que o medo faz com as pessoas. Destrói lares, destrói famílias, destrói tudo. Porque se aquilo for muito forte, se essa via emocional tiver muito em conflito, as pessoas não aguentam. E aí tem respostas de medo, né? Tem resposta. Sentir medo, eu pauso. Sentir medo, eu vou embora. Sentir medo, eu vou fugir. Sentir medo, eu vou abandonar. Então, tudo isso prejudica a pessoa, né? E as pessoas em volta. Então, quantas pessoas, de repente, por conta do teu medo, por você não olhar para isso, você está fazendo mal também? É até um pecado, né? Pode ser considerado um pecado esse medo, porque não é de Deus, não. A via mental, a gente pode considerar as crenças, né? Então, aquilo que você narra sobre você, eu não sou suficiente, eu não sou da conta, eu não sei, eu vou fracassar. Né? Então, a mente, ela cria essas histórias, novas sinapses neurais, e você começa a viver isso. Por isso, o poder das palavras é muito importante, né? Lá em Provérbios está escrito, assim como tu pensas, tu és. Imagina quando você fala. Então, você fala, e aí você está acreditando que essa é a sua real identidade. E a via espiritual, que eu acredito aí que é profundo pra caramba, né? Eu acredito que medo vem de maldição hereditária, o medo é uma brecha espiritual, é bíblico também, depois vocês leem lá em 1 de João,
sei lá qual capítulo, mas tem uma parte que diz assim, que o medo produz tormento. Então, o medo, ele é a ausência da confiança, medo é a ausência de entrega, medo é a ausência de visão espiritual. Medo é um território onde a nossa alma, ela perde a referência. E por isso que o medo cega tantas pessoas. Certo? Então, são vias de instalação do medo em nós. Então, imagina só, Pri, como que faz para parar de ter medo de barata? Olha quanta coisa, quantas vias tem para a gente trabalhar. Sabe aquela frase, vai com medo mesmo? Ela é só uma pontinha do iceberg, né? Porque precisa ir com medo, mas precisa entender, aprofundar nessas vias que eu tô falando aqui, tá? Gente, mas igual eu falei lá no começo da aula, tem outro lado do medo, né? A gente pode falar que tem medo que é benéfico? Vamos falar alguns benefícios do medo. Talvez você não entenda muito, mas assim, o medo, ele não é o vilão. Mas o medo, quando bem usado, vou chamar de prudência, né? Ele te protege. O medo, ele te alerta. O medo, ele te faz ser uma mulher mais inteligente, mais prudente. O medo, muitas das vezes, ele te pausa ou ele te empurra, de repente, para você se preparar, para você se planejar, para você amadurecer. Então, a gente pode considerar que o medo também pode ser uma bússola, né? Que é um direcionamento, desde que você saiba quando usar. Então, o medo bem usado, ele pode te salvar. O medo mal usado, ele te aprisiona. Faz sentido para vocês? Eu sempre fui desde moleca, né, menina, eu nunca tive medo. Não tinha medo das coisas, né? Não sei. Mas eu lembro que eu cresci na minha adolescência, principalmente, que eu fui bem rebelde na adolescência, eu não tinha medo de nada. E o meu pai, às vezes que ele conversava mais sério comigo, ele falava assim para mim: Priscila, você precisa ser mais prudente, minha filha. E eu falava, mas que tipo de prudência que ele quer? Eu não conseguia entender, né? Aí depois a gente cresce, a gente entende muita coisa, a gente vira mãe, né? Mas tem mãe aqui que vocês sentiram que depois que vocês viraram mãe, começa a ter um medo diferente da vida, assim? Eu nunca tive medo de chegar de madrugada em casa, de repente agora tá me dando medo de chegar de madrugada e acontecer alguma coisa comigo, com meu filho, meu Deus. Medo de ladrão, nunca tive. Chegava de madrugada em casa, pulava a janela, que meu pai não deixava sair para balada, as coisas. Pulava a janela, não tava nem aí. Agora existe um medo diferente. Então, isso é a prudência, né? Porque a gente precisa também tomar cuidado. Então, o medo ele também pode ser benéfico, desde que não trave a nossa vida, os nossos sonhos. E os malefícios do medo, a gente já falou, né? Ele acaba te fazendo procrastinar, ele te paralisa, ele te afasta do seu destino, ele te faz sabotar oportunidades. Cara, como eu tenho visto isso, acontece muito isso. Às vezes eu entro no Instagram de alguém legal e falo assim, viu, você quer fazer uma live comigo, tal, 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 tal. E eu gosto de dar uma treinada, né, na mentalidade das mulheres, até quando elas não são minhas alunas. Daí eu falo assim, mas você consegue tal data? Porque eu sou do vamos, né? Eu sou a mulher do vamos. Eu não fico, não, e daí, então eu acho que isso está em mim, né, de desenvolver as pessoas. Então ela já fala, ai, não, mas eu acho que não, não, então daí eu falo, tá com medo, tá insegura, tá com vergonha, porque quem quer faz, quem não quer dar uma desculpa. Então eu vejo muitas mulheres perdendo oportunidades incríveis, cara, porque tá com medo, tá com vergonha, até aqui nas minhas aulas. Você sabia que você, que fica quietinha aí, não participa, não responde, não fala seu nicho, não fala nada, você está perdendo a oportunidade? Eu já fiz tantos negócios dentro de aulas assim, que o mentor pergunta, fala seu nicho, eu já, aqui, ó, eu dou treinamento, parará, e aí depois da aula, as próprias pessoas que estavam na aula me chamar e falar, Priscila, eu estou precisando de um treinamento, tal, tal, tal. Gente, o mundo é feito de oportunidades. E talvez pelo medo que você tem de aparecer, de
se desenvolver, você está perdendo a oportunidade por conta do medo. O medo, ele mata a sua criatividade. O medo, ele te impede de se posicionar. O medo, ele acaba com a sua autoestima, porque quando aqueles dias que a gente mais sente medo, são os dias que o nosso corpo, né, a fisiologia do nosso corpo mais acaba com a gente. A gente olha no espelho, a autoestima lá embaixo. Sonhos, então, já vira assim, coisa do futuro, futuro, futuro. Porque vai minando você. Então, o medo te faz aceitar migalhas num relacionamento, porque dá medo de sair de um relacionamento, né? Ou o medo te faz sair de relacionamentos também, igual no meu caso. Então, o medo, ele limita os teus sonhos. O medo te faz pagar um preço do fracasso antes mesmo de você fracassar. Eu mandei essa frase lá hoje no grupo, né? É muito forte essa frase, gente. Escrevam no caderno de vocês, reflitam nessa frase durante a semana. O medo te faz pagar o preço do fracasso antes mesmo de fracassar. E no seu cérebro, o medo faz um monte de coisa. A sua parte racional, ela é desligada quando você sente medo, porque é só emoção. A sua criatividade é desligada, a sua tomada de decisão enfraquece, a sua capacidade de resolver problema diminui, o seu corpo fica viciado nas emoções negativas. Então, por isso que quantas vezes, de repente, quando a gente é pega de surpresa, esqueci, nossa, eu não sei fazer, não é assim? Prova, na época de escola, estudava na hora do nervoso, o que acontece? Apaga, que é o medo, né? O medo faz isso no nosso cérebro. E no nosso comportamento também, né? Então, quando a gente sente medo, a gente evita conversas, por exemplo, comportamentalmente falando, que deveriam existir para você se posicionar, para você colocar o seu lado, para você falar o que você pensa, o que você sente. Então, quando você sente medo, você não confronta o que você precisa confrontar, e isso faz mal para você. Você se cala, muitas das vezes, quando na verdade você tinha que ter se posicionado. Você se diminui para caber onde você, de repente, nem merece caber, nem é ali o seu lugar. Só que você tem tanto medo que ele mexe no seu comportamento dessa forma. Ou então ele te faz ser uma mulher super reativa, super explosiva, brava. Vocês sabiam que a braveza, toda essa energia também voltada para o negativo, de explosão, de expansão, ela também tem a ver com medo? Porque a gente costuma imaginar que o medo é só quem tem medo, vergonha. Não. O medo, ele está envolvido em todos os comportamentos. E nas emoções também. Então, a gente falou do comportamento, a gente falou do cérebro, a gente falou o que o medo faz de mal aí na nossa vida, né? E nas nossas emoções também, porque o medo, ele tira a nossa paz. O medo bagunça a nossa vida emocional. Ele cria ansiedade, ele irrita, ele traz vergonha, ele traz tristeza profundo, ele tira o nosso entusiasmo, o medo tira a nossa força. E espiritualmente, então, nem se fala, né? Afasta a gente da sensibilidade espiritual. E é uma das maiores armas contra o nosso propósito. Na Bíblia, né, a gente, sei lá quantas vezes está escrito, esses dias eu vi que o maior número de vezes que está escrito na Bíblia é não temas, porque espiritualmente o medo te cega, te desconecta, te tira da comunhão, faz você enxergar o que é certo e errado, o que é errado é certo, enfim. Ou seja, mulherada, o medo, ele acaba com os nossos frutos, né? Com as nossas colheitas. Então, a partir de hoje, eu almejo que vocês consigam vencer o medo como mulheres diamante, porque vencer medo não é só através dessa aula, você vai ter que viver o processo do seu medo, questionar o seu medo, ter um fortalecimento espiritual com o seu medo, fazer o seu corpo, a sua mente, as suas emoções cooperar para a ruptura desse medo. E o mais importante, pedir ajuda para quem pode te ajudar, porque ninguém vence sozinha.
O medo, ele cresce no isolamento. Quando vocês podem perceber, né? Quando a gente tem uma amiga que a gente desabafa, ou terapia, ou alguma coisa, a gente põe para fora, o que acontece naquele momento? De repente eu não me sinto mais sozinha. Aquele medo, ele não cresce isoladamente. Quando a gente tira o barulho de nós, de dentro para fora, o que acontece? A gente começa a enxergar fora da garrafa, ó. Ó o que o medo faz com a gente. A gente está dentro da garrafa tentando ler um rótulo aqui. Tá embaçado. Eu leio, mas tá ao contrário, não tá muito legal. Aí quando eu saio da garrafa para eu ler o rótulo por fora, me traz clareza, me distancia daquilo que estava confuso, conflito. Então, a gente precisa de ajuda. Todas nós precisamos de ajuda. E eu, aproveitando esse gancho agora, eu quero falar para vocês, quero encerrar, né, falando do poder que é você entrar numa mentoria, igual tá aqui, você tem essa mentoria gratuita, mas a formação da Mulher Diamante, ela traz aí benefícios maravilhosos para quem realmente quer viver um próximo nível. Eu falei para vocês os medos da situação que eu passei, né? Eu sempre fui uma mulher muito forte, muito corajosa, mas eu não acredito que eu nasci pronta, e cada dia tem algo novo acontecendo na minha vida para eu olhar com medo, com coragem e enfrentar o que precisa ser enfrentado. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa ficar na caverna, escondidinha, pensando, refletindo, mas precisa ter data para esse luto, para esse momento acontecer. Não dá, se você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vivendo as mesmas situações de medo e não indo atrás dos teus principais objetivos, você vai ficar isolada nesse medo e isso não vai te levar para o próximo nível. Tá? Então, eu quero declarar para a sua vida que você não é filha do medo, você é filha da promessa. E você precisa ser despertadas. Quando você lembrar quem você é verdadeiramente, você vai agradecer por você mesma ter mergulhado em tanto conhecimento, em tanta vontade, sabe, de sair desse lugar, de ir para um lugar onde Deus te espera ali com as promessas dele, né? E foi na minha fase aqui, desde 2023, o ecossistema da Mulher Diamante, ela existe, e foi relapidada a formação da Mulher Diamante agora, com um treinamento de 32 semanas, tá? E eu entendi que tudo que está acontecendo na minha vida, todas as vezes que eu me levanto, e que Deus pede para eu continuar, é justamente para levantar outras mulheres também. Então, você, mulher que está aqui, que está cansada, que está escondida, que está com medo, que está exausta, que carrega o mundo nas costas, que perdeu seu brilho, a sua voz, que precisa entender mais sobre as suas crenças, sobre as suas sombras, sobre as repetições de padrões, sobre as feridas que vive aí na sua história, no seu meio, eu quero te convidar para fazer parte da formação que ali está acontecendo um ambiente de transformação, de cura, de fortalecimento, de despertar da identidade. É um ambiente que você não anda sozinha, não vai querer fazer nada sozinha, muito pelo contrário, você vai vivenciar uma tribo, né, um método de transformação de mentalidade. E a formação não é um curso, a formação é um treinamento profundo de 32 semanas para mudar a sua vida. É a primeira vez que eu fiz algo tão profundo assim. Eu quero compartilhar a tela antes de finalizar. Quero pedir para que vocês fiquem até o final, porque hoje é dia 25 e a gente está finalizando o valor de lançamento da Black Friday. Então, se fez sentido para você essa mentoria, eu acho que vale a pena você aproveitar para conhecer um pouco mais sobre a formação, tá? Então, olha só. Se você se identifica em algumas dessas situações aqui, todas essas que eu falei já, né? Não vou ficar mais tempo lendo aqui. Eu tenho certeza que a formação é para você. O que tem na formação, Pri? É um treinamento de 32 semanas que você vai ser guiada para descobrir e se alinhar com as 20 características secretas da mulher diamante.
e vai ser lapidada em 11 pilares da sua vida: saúde, relacionamento, carreira, profissão, emocional, propósito, filhos, casamento, enfim. O que você vai conquistar? Clareza sobre o seu propósito de vida, autorresponsabilidade, chega de ser vítima da vida, relacionamentos saudáveis, a sua verdadeira identidade, eliminar crenças limitantes, reprogramar, aprender a ressignificar e parar de repetir padrões, tá? Quem quiser depois ler um pouquinho aqui sobre um pouquinho da minha história aqui, quem quiser acessar essa página, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Mas eu quero falar dessa oferta, olha só. Quem entrar nessa turma, todas as aulas vão ficar gravadas e também são encontros ao vivo, toda segunda-feira. Esse mês está acontecendo às 8h30 da noite, mas os encontros mensalmente, eles são decididos através de enquete, todas as segundas-feiras, tá? Então, você vai participar da formação completa, tem ferramentas de coaching, você vai fazer parte da comunidade para você fazer networking com outras mulheres que estão lá. Tem suporte, que é um grupo no WhatsApp aberto, onde semanalmente, diariamente, eu estou ali o tempo todo direcionando, tirando dúvidas e, o mais importante, trazendo as ferramentas, os exercícios e os desafios para treinar a mentalidade de vocês. A formação da Mulher Diamante é um treinamento de mentalidade, é uma mudança de mentalidade. Por isso que não é um curso, não é uma imersão de 8 horas, são 32 semanas, são 10 meses que a gente vai chegar em 2026 e ver exatamente todos os ganhos que todas vocês tiveram para ir para um próximo nível, tá? Tem aqui bônus exclusivos de lançamento, então a formação que vocês estão comprando é de 10 meses, só que vocês vão ganhar 1 ano de acesso à comunidade, ou seja, nós vamos estar 1 ano juntas, porque também na comunidade tem encontros semanais. Vai ganhar um pack de aulas gravadas na plataforma para quem é empreendedora, tem cursos na minha plataforma, no valor de R$ 1.800 que vocês estão ganhando, o ano da comunidade que vocês estão ganhando, e os hot seats semanais aí, que são esses nossos encontros, a gente abre para tirar dúvida, que vocês também estão ganhando. Ou seja, R$ 7.400 grátis de bônus, tá? O valor da formação é R$ 1.499, valor de lançamento, de Black Friday, enfim, nem eu sei mais o que tanto de lançamento que eu estou fazendo de valor especial, mas eu vou chamar de lançamento, porque ainda é lançamento, por R$ 374. Você pode parcelar até em 12 vezes de R$ 38. Então, isso aqui, gente, não vai ser mais esse valor, é a última oportunidade que você tem de ainda aproveitar esse valor aqui para entrar na formação. Você já entra no grupo, já acessa a plataforma e já participa nas segundas-feiras com a gente, certo? Eu vou deixar o link aqui, ó, no nosso chat. Nossa, que link enorme. E eu também vou mandar lá no meu grupo, que eu acredito que a grande maioria aqui está lá no meu grupo. Então, eu vou mandar de novo lá para vocês aproveitarem. Então, pega esse link agora e aproveitem, porque vai acabar o valor da Black Friday, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, também vou mandar aqui já direto o do check-in, para quem quiser acessar de uma forma mais rápida aí. Vocês confirmam para mim se vocês estão conseguiram acessar esse link antes de eu finalizar? Bom, eu vou finalizar só para quem está gravado, não saem ainda daqui para a gente tirar dúvida ainda e bater um papo, tá? Para quem quiser. Bom, para quem está assistindo essa aula gravada, o link está aqui embaixo. Bora, aproveita, porque ainda dá tempo e vem viver esse novo, né, para se transformar numa mulher diamante. Um beijo e até a próxima terça-feira.